falar. Faz um tempinho que eu não falo. Meu pescoço está doendo muito, então eu não consigo colocar minha cabeça pra frente. Enfim. Hoje eu vim falar. Eu não sabia exatamente o que eu queria falar, mas eu sei que eu queria muito conversar. Ai, meu pescoço. E uma das coisas que mais tem acontecido comigo, não acontecido. Uma das coisas que tem ficado mais claro na minha cabeça ultimamente é sobre a educação que todos tiveram, todos. Não é só pessoas mais novas, mais velhas. Todos tiveram uma educação baseada na hierarquia e nós aprendemos a aceitar muitas coisas que são tóxicas. Em família, por exemplo, a gente costuma pensar que a gente pode aceitar qualquer coisa porque foi o nosso pai ou a nossa mãe que disse, ou que mandou, ou que pediu. Só que isso, obviamente, não é saudável. E aí eu comecei a pensar sobre isso, na verdade, em relação a todo tipo de coisa, sabe? Se uma pessoa se sentiu ofendida com algo que você disse que não foi intencional e não foi de forma alguma pensado naquela pessoa, é natural que a gente peça desculpa só pela dependência social, né, no geral. Só que não deveria acontecer isso. Por que você vai pedir desculpa por algo que não foi intencional, sabe? E muitas vezes é bem comum que os pais se sintam ruins, se sintam maltratados por coisas que não são pessoalmente contra eles. E dá pra entender isso de pais que não quiseram ter filhos, de pais que não estão saudáveis emocionalmente, não estavam preparados para crescer uma criança. Só que, obviamente, afeta a fase de desenvolvimento individual, né? E eu percebi como a gente faz muito isso, né? Pra mim, pega muito mais a parte social mesmo. A gente costuma deixar muita coisa de lado por causa do social. E às vezes a gente nem percebe, a gente nem faz por querer. É mais automático, sabe? Você fazer alguma coisa pra alguém por querer que aquela pessoa goste de você. Não por eu quero te agradar, porque eu acho você uma pessoa legal, mas sim porque eu quero te agradar pra você gostar de mim. Ou às vezes eu quero te agradar pra você me dar algo em troca. Tem pessoas que são completamente assim, né? De ter algo em troca e receber algo em troca. E é algo muito comum, né? Eu sempre falo aqui sobre coisas mais focadas em adolescência, porque é a fase que eu tô vivendo, né? Vou fazer 18 anos no próximo mês. E eu nunca gostei desse mundo adolescente. Nunca desse mundo ansioso que a gente sente as coisas 10 mil vezes mais. É muito estranho e não tem nenhum tipo de manual pra isso. Ninguém tá lá te ajudando pra isso. E pelo menos pra mim funciona muito quando é utilizado informações científicas sobre aquilo, porque eu sinto que não é simplesmente porque eu tô assim e é algo só meu, não. Todo mundo se sente assim. Todo mundo, quando foi adolescente, chorou muito, ficou muito mal em um período específico, teve muitos problemas amorosos, familiares. E isso é outra coisa que eu comecei a pensar agora. Quando eu vou abrir a câmera pra mim explicar, né, pra mim conversar, eu nunca penso no que eu tô falando, só começa a sair. E agora me veio à cabeça o porquê que os adolescentes e os pais brigam tanto. Porque a gente sabe que não são todos. Tem muitos pais, eu acredito que, infelizmente, em maioria de meninos, né?
que eles não costumam se preocupar muito. Obviamente o mínimo, né? Mas não costumam se preocupar muito sobre qual é a escolha de carreira dessa pessoa, qual é as relações amorosas que ele tá tendo, com quem ele tá saindo. Com mulheres, eu acho que por viver nesse mundo acaba sendo mais complicado do que ao contrário. Bom, por causa da segurança, infelizmente, né? Eu tô até cansada de falar isso. Mas os pais, eu não sei se. Provavelmente foi a educação, né, que eles tiveram dos pais deles, porque esses pais, eles. Os pais das pessoas da geração. Da geração internet começou aqui, tipo, da geração 2007 pra cima, sabe? Os pais daí pra baixo, de 1920, 1930, 1900 e pouco, 1900, né? Eles tiveram uma educação em que eles não tinham muita escolha, eles eram maltratados, não tinham nenhum tipo de liberdade, não eram ensinados a ter isso. Com o tempo, teve pessoas que tiveram filhos querendo que fosse ao contrário, né? Querendo que esses filhos tivessem uma vida saudável, feliz e livre. E outros que, sem perceber, tacam toda essa frustração nos filhos. E outros que querem tacar por querer tacar mesmo. E acabou que tudo ficou muito embolado. Essa relação de tecnologia com a relação de educação, com a relação da escola, porque tudo tá errado sempre. Nunca vai ter alguma coisa que tá certa, né? Tudo tem uma coisa fodida. Sempre vai ter um problema na educação, vai ter um problema na tecnologia, na internet, no Instagram, na escola, nos professores, no governo, tirou os celulares dos alunos de todas as escolas e os alunos ficaram agressivos com os professores e coordenadores, sendo que é uma lei federal. E aí os professores e os coordenadores não podem fazer nada, porque quem deveria estar fazendo são os pais, mas os pais provavelmente não são presentes, porque também tem muita essa coisa de pais que trabalham e deixam os filhos sozinhos, né? E eles basicamente têm que se autocriar, porque os pais trabalham muito nessa. Entendeu? Trabalharam muito. Então, toda essa coisa, a gente pode colocar entre categorias. A, a fuga da dependência, porque o adolescente tá fugindo da dependência do pai e tá indo pra individualidade dele, né? Pra juventude dele. O adolescente tem opinião diferente dos pais, os pais não aceitam isso porque quando eles estavam sendo criados, eles não podiam expressar nenhum tipo de opinião porque os pais deles achavam errado. E batiam neles e ameaçavam. E, no fim, todo mundo é extremamente traumatizado, tanto quanto os adolescentes quanto os pais. Tudo bem que é muito triste a gente ter que passar por isso, mas é isso. É bem chateante o mundo que a gente vive. Tem tanto potencial pra mudar muitas coisas, mas a gente sempre tá preso em coisas fúteis e que dão conteúdo pra gente, o que faz a gente ter mais dopamina, jogo do tigrinho, briga política, problemas, acidentes, casos ruins. A gente sempre tem essas coisas de jornalismo ruim, sabe? Não jornalismo ruim, mas não que o jornalismo seja ruim, mas os casos que eles escolhem deixar populares são casos violentos. É um mundo que tá sempre negativo e sempre reclamando. E a gente não tá livre. Eu não acredito no livre-arbítrio porque eu sou uma pessoa que é fã da neuropsicologia, da neurociência. Tudo que a gente escolhe depende do que aconteceu antes. Mas nada tá de acordo com a saúde emocional do humano hoje em dia.
Nada tá procurando a nossa saúde e tudo tá procurando, infelizmente, eu acho que o capitalismo, porque não tem uma força maior do que o dinheiro. Isso é muito triste. A gente poderia estar fazendo qualquer coisa agora, a gente poderia estar usando desse sistema de uma forma saudável, que a gente poderia trocar as moedas e o dinheiro sem querer muito, né? E ter uma vida tranquila, que a gente conseguisse ter terapia, que a gente conseguisse meditar, que a gente conseguisse ver o mundo ao nosso redor e não ficar só preso em pensamentos negativos, em pessoas negativas, em notícias negativas. As pessoas procuram fazer o que é mais, o que dá mais dinheiro do que o que fazer o que elas gostam, porque hoje em dia não tem muita opção. Quando você se mete em um caminho em que você tem que procurar o mais rápido possível dinheiro, você vai para a área da educação, você vai para público, você vai marketing. E eu não vou dizer que são coisas ruins, mas se a maioria tá indo para esse lado, o que que o resto vai fazer? Como que vai ter pessoas que vão ganhar menos e fazer o que faz a gente ser humano? Os artistas não têm uma renda financeira boa. Alguns viram artistas, professores de faculdade, professores de escola, outros fazem arte simplesmente, outros vendem arte, mas sabe? E a arte é algo muito grande. E tem tanta coisa no mundo que eu tô falando arte, mas tenho certeza que tem 1000 hobbies e empregos que as pessoas não estão mais fazendo porque não são mais valorizados. O que faz um humano ser um humano, tirando o fato de procurar ser uma formiga que só trabalha pro resto e acaba ficando com uma migalha, infelizmente, né? Porque essa é a realidade. Essas coisas fazem você pensar, independente da sua religião, do que você acredita ou não acredita. Eu não entendo. Será que é por isso que acreditam no juízo final? Porque finalmente vai acabar toda essa corrupção e coisa ruim e vai todo mundo se sentir bem? É uma esperança? Porque quando você é uma pessoa agnóstica ou ateia, você olha pra tudo isso e você fica, cara, qualquer animal saberia que não é normal você usufruir das coisas dessa forma desequilibrada. As formigas comem, as formigas fazem todo esse trabalho, mas elas se alimentam, se eu não me engano. Eu não sei, mas eu não acho que a formiga é igual 8 bilhões de pessoas que vivem em sistemas ruins para todos. E o ser humano é tão frágil, muito frágil. Todo mundo é frágil demais, todo mundo fica irritado com qualquer coisa, todo mundo tem um problema familiar ou pessoal ou financeiro. E todo mundo só quer um abraço e saber que vai ficar tudo bem, mas a gente sabe que no geral não vai ficar tudo bem. Porque a gente não tem poder em relação a isso, mas a gente deveria procurar ter, né? A gente deveria. E aí tem coisas que fizeram, tipo, Uber. Uber é uma boa coisa pra quem precisa de dinheiro a mais, porque você, em uma semana você ganha, dependendo, né, do fluxo, você ganha 200, pouco. Em uma semana você ganha 400, por exemplo, é um dinheiro bom. Né, iFood também, só que você trabalha muito. E muitas pessoas também vão para trabalhos de risco. Eu não acho ruim, eu acho que é por isso que os trabalhos de risco são mais caros, porque não vai ser muita gente que vai querer ir, e quando você vai, você sabe que você vai voltar com dinheiro do caramba. Pelo menos tem esse tipo de coisa, mas se a gente for falar do Brasil só também, não acaba dando certo. Porque a gente nunca teve governos seguidos que seguiam o mesmo sistema político, né? Sempre teve sistemas políticos diferentes, seguidos, e nada ficava funcional. Só que, sei lá, a gente já tem tanto país aí passando fome,
E o nosso país tem muita gente passando fome. Muita gente passando fome. Qualquer migalha que receberem, vão começar a amar essa pessoa. O Brasil é o tipo de país que se alegra com pouco. Então, qualquer populista que aparecer, todo mundo vai amar. Não deveria ser assim que funciona o mundo. Eu queria entender o sentido disso, porque eu genuinamente não entendo o sentido de fazer tanta gente de trouxa, o sentido de, sabe, não pensar no outro, apenas em você e simplesmente pegar seu dinheiro e deixar o resto das pessoas mal, ruim. Pessoas morrem o tempo todo, pessoas são sequestradas o tempo todo. E a gente sabe que pode ser que seja um parente seu. E não tem que ser um parente seu, porque agora, nesse momento, tem alguém sendo morto, estuprado, esquartejado. Estão vendendo os órgãos de alguém no mercado negro agora, no Brasil. E mesmo assim a gente tá desse jeito, sabe? Vendo um vizinho armado, um vizinho com, com um revólver na cintura e não fazendo nada sobre isso. Vendo pessoas deixando animais morrer, vendo pessoas queimando tudo. E a gente é tão. A gente se sente tão pequeno que a gente não faz nada sobre isso. E mesmo que a gente tente. Eu tentei fazer o meu BO. Eu fui enganada por um site de estágio, que não é um site de estágio, né? Era um site enganoso. E eu fui abrir um BO, porque que eu saiba, menores podem abrir BO. Eu tive que abrir na internet, né? Se eu for... É engraçado que você fala que pode abrir BO, você vai na delegacia, a delegacia fala que você tem que ir lá na puta que pariu, enfim. Eu fui abrir o BO no site, aí tinha do responsável legal. E... Resumindo, eu não consegui fazer nada sobre isso. E tem pessoas sendo enganadas e RG e CPF de menor é muito mais valioso do que de uma pessoa adulta. Porque o de menor eles vendem informações a rodo e os números também são vendidos. Muita gente fala que a pirataria e a ilegalidade e a corrupção é o que faz o Brasil andar. E eu não discordo. Mas eu não acho legal também, né? Na verdade, eu não acho legal as pessoas cobrarem por filmes. Eu não acho legal ter que pagar um bocado pra fazer um filme, pra fazer um teatro. Eu não acho legal. Eu acho que tudo isso deveria vir naturalmente. Só que não dá pra ficar bravo com a pessoa que cobra não sei quanto pra fazer um filme, sendo que ela teve que pagar uma quantidade gigantesca também. E é muito complicado o mundo que a gente vive, né? Esse vídeo foi mais uma crise existencial do que qualquer outra coisa. Mas eu só queria dizer uma última coisa. Que um dos meus sonhos, faz uns 5 anos já que eu tenho esse sonho. Hoje em dia eu não sei se eu tenho mais, mas eu sempre falei que eu gostaria de ver o mundo acabando antes de morrer. Eu gostaria de ver o fim do mundo, entender o que aconteceu antes de morrer. Porque parece... Na época parecia mais interessante ver o mundo acabando. Hoje em dia não parece que vai ser tão legal. Hoje em dia parece que vai ser uma coisa, sei lá. E parece que vai demorar muito também. Mas se eu pudesse ver o mundo acabando, eu veria. Não sei o motivo. Apocalipse, tanto faz, eu veria. Parece doido ver o mundo acabando. Enfim, obrigado por me escutar. Se você tá me escutando até agora, porque foram 19 minutos. Boa tarde.